Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do compromisso que a Netflix assumiu com os 45 dias de lançamento teatral, que com certeza é a maior controvérsia envolvendo a compra da Warner pela Netflix, e eu queria falar um pouquinho a respeito disso e de alguns updates envolvendo essa compra. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Como eu falei pra vocês, a Warner tá sendo vendida pra Netflix, pelo menos se tudo, for conforme o combinado entre as duas empresas, apesar da proposta da Netflix ter sido modificada nos últimos dias para uma proposta somente em dinheiro, como vocês podem ver nos meus vídeos anteriores, aqui na série de vídeos a respeito da compra da Warner. E desde o princípio, uma das maiores questões envolvendo esse assunto era justamente a possibilidade da Netflix acabar com o cinema, acabar com o lançamento teatral dos filmes da Warner, e a todo momento, eu pelo menos falei que isso não é uma possibilidade muito provável, porque não faz tanto sentido assim você comprar uma marca muito cara, como é o caso da Warner, e simplesmente cortar o negócio que gira em torno daquela marca, que é o lançamento teatral dos filmes. Não faz sentido você comprar uma empresa para simplesmente querer transformar aquela empresa na empresa que você já tem, Então não faria tanto sentido você pegar uma Warner e transformar numa Netflix. Faz muito mais sentido para a Warner manter essas duas empresas separadamente, mais ou menos como a Coca-Cola quando compra o suco Del Valle, por exemplo. Eles não fazem o suco Del Valle vender Coca-Cola, eles continuam vendendo o suco na caixinha, bonitinho, etc. Então, não faz muito sentido para a Netflix em termos de dinheiro, e é uma coisa que dá para sempre apostar que as empresas vão fazer. Elas sempre vão fazer o que vai trazer dinheiro para elas. E esse ano provou muito bem que a Warner tem potencial para competir, entre os grandes estúdios, porque ela ficou quase o ano inteiro na dianteira. Ela foi ultrapassada somente nas últimas semanas de 2025, porque ela quase fechou o ano como o maior estúdio de todos. Se não fosse Zootopia 2 e posteriormente Avatar, ela teria fechado na liderança com muitos lançamentos extremamente bem-sucedidos. E nesse sentido, o Ted Sarandos falou, o Ted Sarandos é um dos CEOs da Netflix, juntamente com o Greg Peters. Ele firmou mais uma vez o compromisso dos 45 dias, porque rolou, quase que uma fake news, digamos assim, algum tempo atrás, envolvendo os 17 dias, que muitas pessoas estavam postando como se fosse notícia, que a Netflix quer acabar com as salas de cinema, quer lançar os filmes em 17 dias, e o Ted Sarandos falou, inclusive, a respeito de comentários que ele fez no passado, muito tempo atrás, que as pessoas estão usando como se fossem comentários novos, e ele falou que sim, que eles já falaram várias vezes a respeito do lançamento teatral, mas que eles nunca foram muito a fundo, só que dessa vez eles querem sim fazer o lançamento teatral. Eles querem ir a fundo, para competir e dominar as salas de cinema, mais ou menos como a Warner já faz. E a Warner, juntamente com a Netflix, talvez seja uma potência tão forte quanto uma Disney para concorrer, Da mesma forma que a Disney tem a Fox, agora a Netflix e a Warner podem se tornar uma nova potência conjunta. A Paramount continua insistindo na mesma proposta. Eles falaram, ninguém ligou muito, eles falaram, a gente vai estender nossa oferta, de tentativa hostil ali de tomada das ações da empresa. Parece que somente 2% dos acionistas, por enquanto, demonstraram interesse na proposta da Paramount. Não sei se esses números são 100% corretos, não encontrei nenhuma fonte concreta, então deixando isso bem claro, mas parece que o percentual de pessoas, de acionistas que demonstraram interesse na oferta da Paramount é muito pequeno, Então, os acionistas já demonstraram quem eles estão apoiando, e é justamente a Netflix por vários e vários motivos que a própria Warner já explicou. Eles basicamente não querem, não confiam, acham que a Paramount vai entrar na justiça para mudar o acordo. Eles deixaram, cláusulas lá no contrato que permitiria que eles mudassem o acordo no futuro. Então a Warner basicamente veio a público e disse, a gente não confia nesses caras e a gente não quer fechar negócio com eles, é simples assim. Aí a Paramount foi lá e entrou na justiça. E o Gary Cardinale falou essa semana que a proposta da Paramount são só espelhos e fumaça, que é um termo que eles usam lá, smoke and mirrors, que é só para confundir, etc.
não entendi muito bem por quê também, qual é o ponto, mas o Gary Cardinale já foi lá na CNBC, já falou um monte de abobrinha também, né, pelo menos por enquanto a Paramount foi bem mesquinha, né, bem vingativa com relação a essa negociação toda. Ela foi recusada ali, simplesmente porque aparentemente a Warner não quer fechar com ela, e as duas propostas são no máximo equivalentes. Não dá para dizer que a proposta da Paramount é melhor, ainda mais se a gente considerar alguns outros fatores, né, como a Versant agora, que foi desmembrada da Comcast, que mostra claramente que ainda existe muito valor em empresas de canais de televisão, que seria a empresa desmembrada, né, que seria a Discovery, que continuaria como a Global Networks, como uma empresa independente, somando com a CNN, somando com canais de notícia, canais de esportes e assim por diante. E teve mais uma questão interessante que eu não vi muitas pessoas falando a respeito, que o CEO da Regal, que é uma das grandes redes lá dos Estados Unidos, pelo menos foi uma entrevista com a Puck News, né, ele falou o seguinte, ele falou que gostaria que a Netflix não só fizesse essas promessas em eventos e etc., mas que a Netflix de fato fizesse um compromisso por escrito, um contrato, né, digamos assim, um contrato de compromisso que nos próximos 10 anos, ele não disse exatamente 10 anos, ele disse uma média ali de uma década, que eles deveriam lançar entre 15 e 20 filmes por ano, com uma janela de 45 dias, com investimento XYZ em marketing, de fato falar, ó, é isso que a gente vai fazer passo a passo. Eu não acho que a Netflix vá fazer isso, eu não acho que ela deva fazer isso também. Afinal, a gente está vendo até os estúdios tradicionais mudando muitas vezes, inclusive a Paramount, que é a grande salvadora de Hollywood, pelo menos na cabeça dos Ellisons, eles acabaram de pegar um filme que seria lançado na sala de cinema, da Lenda de Aang, né, que é, digamos assim, o avatar, né, das animações ali. Eles acabaram de pegar um filme que está pronto, fala, ó, não vamos mais lançar na sala de cinema, a gente vai jogar tudo lá dentro, né, da Paramount Plus e assim por diante. E a Warner já fez muito isso, muitos filmes que chegariam nas salas de cinema, chegaram na HBO Max e muitos foram cancelados completamente, né? Então, esse compromisso da Netflix dos 45 dias por escrito, eu acho que eles não vão fazer de forma alguma, até porque eu acho que nem os estúdios fariam, porque daqui a uma década a gente não sabe qual vai ser a situação dessa indústria. É óbvio que a Netflix foi uma das grandes, né, forças motrizes, digamos assim, por trás dessas mudanças. Os serviços de streaming ajudaram a acelerar, mas os serviços de streaming são só mais um passo da indústria. A gente já viu a televisão chegando na casa das pessoas, que ia acabar com as salas de cinema, depois as fitas, né, VHS. Ah, agora já era, agora a pessoa pode comprar o filme, assistir na casa dela, não tem mais motivo para ir na sala de cinema. Aí a gente viu a chegada dos DVDs, dos Blu-rays, das televisões melhorando cada vez mais, então hoje a pessoa pode colocar uma televisão literalmente igual, né, uma sala de cinema, digamos assim, em casa, sem um investimento tão alto. Óbvio que a experiência continua sendo diferente, mas muitas vezes foi falado isso, que, pô, não tem mais motivo para as pessoas irem na sala de cinema, mas as pessoas continuam querendo aquela experiência comunal ali com outras pessoas assistindo o filme e etc. Então eu acredito que os serviços de streaming não vão acabar com as salas de cinema. Parece que a Netflix finalmente está vendo, né, as duas indústrias como não competidoras. Não é que se uma está ganhando, a outra está perdendo. Eles estão vendo que elas conseguem uma ajudar a outra. Afinal, se você entrar no top 10 da Netflix, muitas vezes, grande parte dos filmes que estão no top 10 são filmes que chegaram na sala de cinema, tiveram, de repente, uma janela primária, né, uma janela secundária em VOD, e depois chegaram na Netflix e o filme chega bombando, né? Então é algo natural que os filmes que chegaram nas salas de cinema, eles performem muito bem no serviço de streaming, justamente porque pessoas que não foram até a sala de cinema conseguem assistir em casa, então tem aquele gostinho de que, pô, eu economizei um pouquinho, né? Eu não fui na sala de cinema, mas eu tô assistindo aqui na Netflix. Então eu acho que é só entrar lá no top 10 Netflix, coisa que eu faço semanalmente. Até quando eu vou entrar na Netflix, eu sempre dou uma fuçada para ver qual que é o top 10. E sempre tá recheado de filmes mais antigos, de filmes clássicos ali, ou filmes que, como eu disse, acabaram de chegar nas salas de cinema. Então o filme sendo lançado na sala de cinema funciona como um marketing muito positivo para quando o filme chegar na Netflix.
E uma coisa que tem muita gente falando é que tá chegando o filme Nárnia, né, que é um filme da Greta Gerwig, obviamente Nárnia é uma história clássica do C.S. Lewis, que já teve uma trilogia lançada nas salas de cinema, não foi a obra completa, então é uma possibilidade muito grande da Netflix lançar uma saga inteira, né, digamos assim. Muitas pessoas estão falando, pô, já que você está se comprometendo tanto, né, com o lançamento cinematográfico, lança Nárnia, então faz um acordo com a Warner e lança Nárnia na sala de cinema, ao invés de jogar direto na Netflix. Então foi uma cartada aí que a própria internet, né, tá dando, muitas pessoas estão questionando essa possibilidade e eu também acho interessante. Pô, se você tá defendendo tanto assim, se o Ted Sarandos tá falando, pô, eu quero apoiar o lançamento cinematográfico, eu quero dominar da mesma forma que a Warner, então por que eles não lançam Nárnia? Não sei se existe alguma questão contratual por trás, não sei se é possível que isso aconteça, mas a Greta Gerwig com certeza vai preferir, né, que o filme dela chegue nas salas de cinema e com certeza o público também gostaria muito de assistir esse filme. Novamente, não sei se vai se encaixar na estratégia da Netflix, mas com certeza seria mais uma forma da empresa mostrar um comprometimento positivo com relação a esse negócio. Óbvio que o negócio ainda não está concluído, então eles teriam que fazer um acordo de distribuição, o que também não pode ser, talvez não seja possível, porque as empresas estão em negociação, né? Novamente é muito complexo. Se fosse possível, eu esperaria, né, que isso de fato acontecesse, porque é um filme que merece um lançamento cinematográfico. A Greta Gerwig, para quem não sabe, foi a diretora que fez Barbie, inclusive tem um casamento muito forte aí entre a Greta Gerwig e a Warner, né, porque foi a distribuidora do filme da Barbie com a Margot Robbie. Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje, um vídeo bem curtinho. Amanhã eu planejo trazer um vídeo também aqui para vocês envolvendo essa negociação, principalmente o lado da Discovery, né, que eu acho que é uma faceta muito interessante dessa discussão, que pouquíssimas pessoas estão falando a respeito para entender a diferença entre as propostas da Netflix e da Paramount para ver qual proposta é de fato melhor. Eu fiz uma análise bem aprofundada que, como eu falei, eu vou trazer para vocês amanhã. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.